Conhecido também como IBRX, o Índice Brasil é um índice de preços que mede o retorno de uma carteira teórica composta por 100 ações selecionadas entre as mais negociadas na Bovespa, em termos de número de negócios e volume financeiro. As ações selecionadas para compor este índice representam ampla representatividade na economia e, portanto, representam uma boa diversificação de risco. A instituição responsável pelo cálculo, manutenção e divulgação deste índice é a ABMF-Bovespa. Mas por que é interessante entender? Porque retrata o mercado acionário brasileiro. Mas aí não seria melhor só ver o Ibovespa? O Ibovespa leva em consideração a liquidez das ações para construir sua carteira, mas pode apresentar inconsistências. Por exemplo, se a ação X está com problemas operacionais, seus investidores começam a se livrar das ações. Isso aumentaria a liquidez das ações. Mas isso é necessariamente bom? Não. Já o IBX considera, além da liquidez das ações, o seu valor de mercado, o que é muito melhor. Selecionando variáveis. Obtemos uma base de dados com 9 indicadores econômicos: utilização da capacidade da indústria, IPCA, atividade econômica, meta da taxa Selic, índice S&P, taxa de título de 10 anos do governo dos Estados Unidos, risco Brasil, índice de preços de commodities, taxa de câmbio. Além disso, analisamos o histórico de comportamento mensal dos últimos 10 anos de cada um deles. Diante desse cenário, admitiu-se que o índice IBX era variável dependente e os 9 indicadores remanescentes eram variáveis independentes. Sendo assim, foi feita uma regressão múltipla stepwise usando o método backward através do software Minitab. Por fim, obtemos 5 variáveis que melhor determinam o índice IBX: a utilização da capacidade da indústria, o IPCA, a meta da taxa Selic, o índice S&P e o risco Brasil. O IPCA tem como objetivo medir a inflação de um conjunto de produtos e serviços comprados por famílias, e é o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo. Além disso, é o índice responsável por medir o nível de preços e é usado para calcular o custo de vida das famílias e para ver se o governo está cumprindo com sua meta de inflação. A inflação implica na redução do poder aquisitivo de uma moeda se o aumento de preços não for acompanhado de um aumento de salários na mesma proporção. A inflação faz as pessoas serem mais cautelosas e os empresários a considerarem investir na economia real menos atrativo. Ela ocorre quando há uma expansão de demanda a um nível mais forte do que a expansão de oferta. Através de nossa regressão, vimos que o IBX é altamente correlacionado com o IPCA, um coeficiente positivo de 1090. Isso acontece porque nem sempre a inflação é ruim, muitas vezes a deflação pode ser pior. Em uma economia de crescimento é comum que haja inflação. A inflação só se torna algo negativo quando implica em perda de poder aquisitivo da moeda ou quando há descontrole e hiperinflação. O índice IPCA alto significa que os preços que são cobrados estão mais altos, portanto, as margens de lucro das empresas podem aumentar no curto prazo, assim como o índice IBX. Empresas mais rentáveis têm maior procura. Em alguns países em que há controle cambial, as empresas multinacionais podem investir nas bolsas para poder se proteger da inflação, já que não podem repatriar os lucros. Isso aconteceu na Venezuela durante 2012 e 2013. Na Argentina, o investidor pode vender a ação no mercado internacional e receber em dólares, para fugir da inflação e da desvalorização cambial. Isso tudo pode acontecer no caso brasileiro, se houver situação semelhante, e pode explicar o fato de o índice IBX aumentar quando o IPCA aumenta. A taxa Selic é a taxa de financiamento no mercado interbancário para operações de um dia, ou overnight, que possuem lastro em títulos públicos federais. Títulos estes que são listados e negociados no Sistema Especial de Liquidação e Custódia. A taxa Selic é também conhecida como taxa básica de juros na economia brasileira, sendo a menor taxa de juros em nossa economia e que serve de referência para as demais taxas de juros. A alta da Selic encarece financiamentos, aumenta preços e, consequentemente, diminui o consumo. A taxa Selic é inversamente proporcional ao IBX justamente pelo fato de ser diretamente proporcional ao encarecimento dos financiamentos. Quanto mais caro o financiamento, menor vai ser o consumo e assim mais difícil será para a economia brasileira. A taxa Selic também reflete o risco de um país. Quanto maior a taxa Selic, maior a taxa de juros exigida por títulos públicos. Títulos estes que, em tese, possuem o menor risco possível.
O maior risco implica em um aumento na taxa IBRX, pois investidores, a princípio, seriam avessos a risco. Entretanto, investidores sempre estão de olho nas metas estabelecidas pelo país para tais indicadores, uma vez que as metas seriam, em tese, a referência para as decisões econômicas do país. Conhecido como Utilização da Capacidade Instalada, UCI, é o índice que mede o nível de atividade da indústria e mostra qual a porcentagem do parque industrial que está efetivamente em funcionamento. Ele é calculado mensalmente pela Confederação Nacional das Indústrias, CNI, e também pela Fundação Getúlio Vargas, por meio de questionários enviados às empresas que respondem se estão produzindo a todo vapor ou se parte das máquinas está parada. Para entender melhor como esse índice afeta o IBX, vamos considerar a indústria automotiva. A CNI estimou que a utilização da capacidade dos fabricantes de veículos instalados no país seria de 66% no ano passado, levando em conta o potencial de 5,1 milhões contra a produção de 3,1 milhões. Portanto, houve potencial excedente de 2 milhões de veículos. Estudos recentes do Sindipeças apontam que o faturamento das suas associadas para as montadoras caiu de 60 bilhões em 2013 para 50 bilhões em 2014. Dessa forma, se as empresas têm capacidade ociosa, significa que foram feitos investimentos, mas não houve vendas suficientes que os justifiquem. Os investidores percebem que o seu desempenho está abaixo do esperado e, portanto, o retorno das ações da empresa é menor do que deveria ser. Assim, por estar sobreprecificada, as pessoas passam a vendê-las, o que faz seu preço cair e, portanto, o IBX também. O índice S&P 500 mede o retorno de um portfólio formado por 500 títulos do mercado americano escolhidos pela empresa Standard & Poor's. Funciona como um dos proxies de mercado quando falamos em mercado de capitais americano, representando boa parte da volatilidade do mercado dos Estados Unidos. Sua correlação positiva com o índice IBX mostra que uma animação no mercado americano pode levar a uma animação no mercado brasileiro tanto para o investimento quanto para o desinvestimento. Não está claro se há efetiva relação de subida no mercado americano e no brasileiro, mas fica claro que, em termos comportamentais, os investidores leem uma subida no mercado americano como boas notícias ao mercado brasileiro e vice-versa. O risco Brasil é um conceito que busca expressar de forma objetiva o risco de crédito a que investidores estrangeiros estão submetidos quando investem no Brasil. Ele é calculado por agências de classificação e bancos de investimento. A partir do gráfico, podemos ver que o risco Brasil estava bem alto no governo de FHC, mas notamos uma melhora nos governos seguintes. São aspectos como o nível de déficit fiscal, as turbulências políticas, o crescimento da economia e a relação entre a arrecadação e a dívida de um país que irão determinar esse índice. 100 unidades equivalem a uma sobretaxa de 1% em relação aos títulos do governo americano, o qual é supersolvente e possui baixo risco. Quanto maior for o risco, menor será a capacidade do país de atrair investimentos estrangeiros. Então, para tornar o investimento atraente, o país tem que elevar as taxas de juros que remuneram os títulos representativos da dívida. Quanto maior a probabilidade de falência, maior será o prêmio de CDS, funcionando como medida de risco de crédito da entidade da referência. E o que acontece se o país é classificado como de risco perigoso? As principais consequências são a retração do fluxo de investimentos estrangeiros e um menor crescimento econômico, o que acaba acarretando em um aumento de desemprego e salários menores para a população. Através de evidências estatísticas, podemos observar que fatores macroeconômicos como a Selic, o IPCA e o risco Brasil impactam no valor das ações brasileiras, em sua liquidez e nos índices que são cotadas. O índice de Standard & Poor's, SP500, também tem impacto sobre o comportamento dos investidores da Bolsa Brasileira. Portanto, concluímos que tanto a Selic quanto o risco Brasil têm correlação negativa com o índice IBX, o que faz com que variem de forma inversamente proporcional a ele. Já o IPCA, o S&P 500 e a utilização da capacidade da indústria têm correlação positiva e variam de forma diretamente proporcional ao índice.